Olá pessoal, chegamos ao 4º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Fazendo uma recapitulação. No primeiro episódio falamos de ter ou não ter aquários. Não ouviu e tiver com dúvidas, chega lá. No segundo, falei de escolher o aquário. No terceiro episódio eu falei da bioquímica do aquário, que fala um geral de como o aquário funciona. De certa forma eu falo por que não dá tanto trabalho assim. E uma coisa que ficou faltando falar, essa questão de trocas parciais por conta da necessidade de você tirar matéria orgânica, você pode entender isso como a higiene do aquário. Então não é aquela coisa chata, não, é uma coisa necessária, a higiene do aquário. Assim como para quem tem cachorro, tem que limpar, tem que botar o tapetinho higiênico e trocar, ou então levar para passear. Para quem tem gato tem que trocar a areia da caixa de areia. Para quem tem passarinho tem que limpar o fundo da gaiola, mas eu espero que vocês não tenham passarinho, mas é uma questão minha. Então a higiene do aquário é basicamente você fazer as trocas parciais, semanal ou quinzenalmente, e limpar o filtro, dependendo do seu filtro, uma periodicidade maior ou menor. E aí eu vou falar para vocês, hoje a gente vai entrar nesse assunto da limpeza do filtro, tá? O que é o principal ponto que a gente vai abordar hoje? Agora vamos pensar nos equipamentos que a gente vai escolher. Vamos pensar nos aquários, pensar no móvel e pensar no filtro, que é importante. Por que eu separei em 2 blocos? Primeiro porque é muito equipamento e eu não estou a fim de fazer episódios muito longos, senão fica chato para a gente ouvir. Fica difícil para eu gravar, fica muito longo, exige muito da edição e como vocês já devem ter percebido, eu faço tudo sozinho. E além disso, vai ficar longo demais, vai ficar chato. É melhor quebrar em episódios menores. Então aqui eu falo do básico, que é escolhendo o aquário, o móvel que em que você vai colocar esse aquário e escolher o filtro. O filtro é muito importante porque ele é o coração do aquário, dessa questão de você manter o aquário. Quem ouviu de bioquímica deve ter percebido que graças ao filtro que você tem maior ou menor trabalho com esse aquário, tá? Vamos, sem mais delongas, passar para a pauta. E só dando um aviso rápido, se quiser entrar em contato comigo, manda um e-mail para aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Pode entrar em contato comigo no Instagram, Aquarismo para Todos, ou no Twitter, Aquarismo P Mudo Todos. Tá? Vamos para a pauta então. Então chegou o grande momento, vamos escolher o aquário. Como eu deixei aberto nos outros episódios, eu não estou entrando no mérito de qual é o tamanho do aquário que você vai escolher. Tem pessoas que vão querer um pequenininho, vão querer um médio, vão querer um grande. Depois eu vou postar um vídeo no Instagram falando um pouco mais sobre isso. Aqui eu vou aproveitar uma coisa que eu citei no primeiro episódio e eu acabei não voltando. Ter aquário não é muito caro. Tá? As pessoas falam, não, é caríssimo e tal. Gente, não é muito caro. Tá? Eu vou dar agora que eu vou falar um pouquinho de uma ideia de preço. E pensa assim, que o aquário você compra equipamento, você compra tudo, mas você não tem um custo de manutenção muito alto. Ao contrário de cachorro e gato, que você tem, além de um valor inicial, se você for para cachorro de raça, mas eu recomendo que todo mundo busque adotar, né? Tem muito cachorro para adoção por aí, muito vira-lata esperando um carinho, esperando uma casa, um lar, de muito amor para dar. Independente disso, você escolher pagar por um cachorro, se for de raça, ou adotar um cachorro, você tem toda a questão da ração, que é cara, e você tem toda a questão de outras coisas, como visita veterinária, vacinas, etc. Aquário, você não tem isso, nem se compara, tá? Não vou entrar nesse ponto agora. Mais pra frente eu vou falar, quando for falar de alimentação, eu posso entrar. Mas assim, não é nem 1/10 do valor, né, que você compra em ração. A quantia é ínfima. E aquário, mesma coisa. Um aquário pequeno, um aquário do tipo nano, você vai gastar aí na casa, se você for fazer um aquário montado, bonitinho, só o vidro mesmo e for comprar os equipamentos, você vai gastar nesse aquário uns R$200 se comprar um novo. Se for pegar num site de produtos usados, bem menos até do que isso, pega até doação, né? Um aquário médio, aí eu estou pensando no clássico 60-30-30, você vai gastar na casa dos R$500 por aí.
em ordem de grandeza por aí, na casa dos R$500. Um aquário grande, um aquário ali de 200 litros para cima, eu acho de 90 centímetros, 1 metro, o clássico 1 metro por 40, 50, que algumas pessoas montam, você vai gastar em torno de mil e pouquinho, tá? Então não é tão caro. E se você for parar em custos de outros animais, não é tão caro e é uma coisa que vai durar, se você cuidar bem, vai durar muito tempo. Aonde que o preço escala? É quando você vai para os aquários chamados All-in-One. Agora tem de uns 10 anos para cá, você tem uns aquários chineses, tem aí marca Boyu, marca Rezum e outras. Você tem um aquário normalmente de acrílico ou de vidro curvo, que já vem todo montadinho. Vem um aquário, vem filtro embutido na parte de trás. Você vai ter a luminária, ele todo montadinho. É só chegar e botar para rodar. Esses aquários são muito mais caros. Você vai pegar um pequeno na casa dos R$500, 400, 500. Você vai pegar um médio na casa dos 1.000 e você vai pegar um grande na casa dos 2.000 e pouco. Tá? É muito mais caro. Mas aí é questão da praticidade. Então é isso. Então você tem vários tipos de aquário para você poder comprar. Você já deve ter pensado onde você vai colocar. A questão, o vidro. Muito melhor o aquário de vidro, na minha opinião, porque ele mantém a transparência. Eu acho que o acrílico, com o tempo, ele vai ficando fosco, com a limpeza, com o tempo, quando vai envelhecendo, ele não fica tão transparente, o vidro mantém. Se você for mandar fazer, existe a possibilidade de fazer com um vidro extra clear, que ele é muito mais lapidado, é o extra lapidado. Ele realmente já fica muito mais bonito para você enxergar dentro, né? Ele já encarece um pouco. E você pode ser só o vidro frontal ou todos os vidros extra clear, tá? Isso é uma coisa caso você for encomendar um aquário, né? Aí você imagina que você vai comprar um aquário pequeno, médio ou grande. As opções são essas normalmente, tá? Existe uma questão, aquário com e sem travas. O que é isso? Quando o aquário fica muito grande, às vezes o silicone não consegue segurar as paredes de vidro. E o que o pessoal que faz aquário toma de decisão? Eles colocam um vidro, você tem as paredes montadas, mas ele coloca um vidro no meio segurando, que isso é chamado de trava, tá? Para que serve essa trava? Para você conseguir manter um aquário sem risco de quebra, de vazamento, com um vidro mais fino. Isso é muito importante se você tem vidro normal, porque o vidro normal, se ele começa a ficar muito grosso, você perde um pouco a questão da transparência. Mas aí de um tempo para cá, começaram a surgir os aquários chamados rimless, ou sem travas. Quem lançou essa moda é o pessoal da ADA, que é Aqua Design Amano, o pessoal do Takashi Amano, aquele cara que reinventou a aquariofilia na questão dos aquascapes, de fazer uns jardins submersos. E aí eles começaram a fazer esse aquário sem trava. E qual que é a mágica aqui? Você faz o aquário com um vidro mais grosso, mas para você não perder a visibilidade, é um vidro bem mais transparente. E aí entra os extra lapidados aí, os extra clear. Tá? Eu particularmente gosto do aquário sem trava porque eu não gosto de tampa no aquário. Se você vai botar uma tampa de madeira ou qualquer outra coisa por cima, aí tudo bem, coloca uma trava. Tem gente que gosta de trava até para apoiar coisas quando está fazendo manutenção. Eu particularmente não gosto, mas vai depender muito da sua proposta, tá? Assim, não tem pró e contra. A questão é você ver se ele está bem montado, se é um cara de boa procedência, e aí manda ver. Beleza, resolvido o aquário. Onde você vai colocar? Já falei mais para trás que é importante você ter uma superfície que aguente o peso da água, o peso do vidro e dos objetos, cascalho, substrato, né, o que seja, que você vai ter dentro dele. Você pode ter um móvel antigo, e aí eu recomendo que seja um móvel de madeira de lei, pode ser uma madeira de demolição, uma coisa assim, madeira maciça. Não recomendo fazer com compensado, porque ele não vai aguentar com o tempo e vai deteriorar. Ou se você já não tiver o móvel ou for fazer... Você pode fazer um móvel de compensado naval, e aí tem pessoas que fazem móvel específico para aquário. O meu atual eu fiz isso, eu encomendei de um cara que faz móvel para aquário. Ele já prevê o espaço para filtro, buraco para passar mangueira. É um espetáculo. A galera chama de gabinete, né? Mas para mim chama móvel e acabou. Eu acho que é muito legal. E tem gente que faz com móvel de ferro, né? Móvel de ferro não, de aço, né?
E aí, tipo aquelas prateleiras, aquelas estantes de livro, faz um móvel específico daquele jeito. Fica legal também. Vai depender de onde você colocar o aquário e como é que vai compor, né? Se você for botar como uma peça de decoração na tua sala, aí eu acho que vale você ter mais cuidado. Agora, se você vai ter tipo um fish room, né? Você vai ter um quartinho, você vai botar os aquários, aí é questão mais de praticidade mesmo, tá? Outro ponto também, se o aquário não é grande, o aquário pequenininho, o aquário nano, o pessoal gosta de fazer também colocando na parede com mão francesa, né? Mão francesa é aquela cantoneira. Aí só toma cuidado, se a sua parede é maciça, aí o pessoal que tem drywall nem entra numa, tá? Essa é só para quem tem madeira maciça. E aí vale certificar se é o peso que essa mão francesa vai aguentar. E aí mete bronca. Chama alguém para fazer a furação, colocar um parafuso, ou você mesmo faz. E aí fica legal também, dependendo da sua proposta. Isso é até uma coisa que eu pensei que pro meu escritório, eu cheguei a pensar em botar numa prateleira um aquário nano, mas aí agora por enquanto eu estou focando no aquário que eu tenho aqui com a minha filha. Tá? Mas o que eu recomendo? Eu acho melhor você montar um móvel específico para o aquário. Tem fornecedor aí. Normalmente, se você for comprar em lojas de aquarismo, normalmente eles indicam com quem comprar esse móvel. Tá? Eu acho mais legal, mais bacana. Certo, gente? Temos aqui aquário, já temos o móvel. Tem muita coisa que a gente precisa escolher para o aquário. Mas uma que eu já posso adiantar que é importante é o filtro. Por que eu começo pelo filtro? Tem gente que fala da luminária. A luminária vai variar um pouco da tua proposta de aquário. Se o aquário vai ser somente peixe, se vai ter planta. O filtro é uma coisa mais básica e mais fundamental. Eu acho que ele varia em função do tamanho do seu aquário. E aí, antes de eu falar de que tipo de filtro a gente pode colocar, eu vou falar de como era quando eu comecei no aquarismo. Né? Comecei no aquarismo, como eu falei no programa anterior, comecei na década de 80, e naquela época a gente só via dois tipos de filtro, basicamente. O filtro interno, que era um cilindrozinho de plástico, que o pessoal colocava que chamava de lã de vidro, que era um perlon com carvão ativado, botava um compressor de ar. Esse compressor de ar fazia uma bolha sair, e aí, por conta dessa bolha saindo por um tubinho, ele girava uma correnteza que fazia que a água entrasse por uns furinhos, passasse pela lã e saísse por esse tubo que era do filtro. Era eficiente, mas ele basicamente era uma filtragem mecânica, ou seja, o perlon segurava a sujeira, e química, no caso do carvão ativado. Para que serve essa filtragem química? Se caísse algum dispositivo na água, fosse alguma substância, uma forma de purificar a água. Tá? Hoje em dia, não é isso assim, naquela época era uma coisa mandatória, hoje em dia depende muito do tipo de aquário que você usa. Eu, por exemplo, não uso no meu aquário, porque eu tenho um aquário plantado. Se eu colocar qualquer resina, ou carvão ativado, qualquer outra resina, ele vai retirar substâncias importantes para as plantas, né? E aí eu não tenho interesse, eu quero ter o máximo possível disso para as plantas. Então eu só usaria num caso extremo, tá? Mas era basicamente esse. E tinha um famoso filtro biológico. Todo mundo falava, não, compre o filtro biológico. O filtro biológico era o seguinte, era uma chapa que era basicamente pegava todo o fundo do aquário, a chapa com vários furinhos, e de um canto dessa chapa sai um tubo até praticamente o topo do aquário, um tubo. Aí você colocava ali uma pedra porosa dentro desse tubo, e era o mesmo princípio. Você ligava um compressor de ar, aí a pedra porosa dentro desse tubo fazia um fluxo de bolhas para cima, criava uma correnteza, e aí a água depois você colocava substrato por cima, cascalho por cima dessa placa, né, botava planta, o que fosse, e a água passava pelo cascalho, ia para baixo dessa placa, e depois com esse fluxo de água, essa água subia pelo tubo e saía lá por cima. Qual que era o preceito? Que o próprio cascalho fazia a filtragem mecânica, a sujeira ficava retida no cascalho. E aí a filtragem é chamada biológica porque, com isso, o cascalho era colonizado pelas bactérias benéficas, como eu falei, na parte do ciclo de nitrogênio, as bactérias que fazem toda a parte de ciclagem de nitrogênio. Qual que é o grande problema desse filtro? Esse filtro foi usado por muito tempo, ele era a solução por muita gente.
pensa, se você tem um filtro que você tem que, de tempos em tempos, retirar o excesso de matéria orgânica, como é que você vai fazer isso com o próprio cascalho do aquário? Você pode até tentar sinfonar ali em cima, mas fica muita coisa retida nas camadas embaixo. Até que chega um ponto que a coisa satura, fica tão saturado de dejetos que ele começa a perder a vazão, ele começa a não ficar eficiente. E a água começa a não fluir de tão entupido que o cascalho fica de sujeira. E aí ele cria zonas anaeróbias, zona que a água não circula, zonas que não chega oxigênio, e aí você tem uma proliferação de bactérias ruins, aí doença, etc. E tal. Aí os índices do aquário enlouquecem. Resultado, com isso, as pessoas, para resolver, tiravam todos os peixes, botavam no balde, lavavam o cascalho no tanque. Cara, era um trabalho insano. E na minha opinião, aí é que eu só minha opinião, tá? Eu nunca conversei com, assim, já conversei com alguns poucos, mas poderia até gerar um debate sobre isso. Isso é um dos principais pontos que fazia as pessoas dizerem que aquário dava muito trabalho, porque invariavelmente, depois de uns 6 meses de montado aquário, você acabava tendo que fazer umas mega limpezas com alguma periodicidade. Então, assim, no final das contas, não funcionava como deveria, tá? Isso valia para aquário de alga doce e aquário marinho também. Os aquários marinhos, basicamente, era esse o sistema de filtragem. Era uma coisa de louco, tá? Então, assim, é uma coisa que deixou de ser usada. Eu lembro que quando eu fiquei um tempo afastado do aquarismo na década de 90, quando eu voltei ali no início dos anos 2000, os fóruns de aquarismo praticamente demonizavam esse filtro. Esse filtro é o demônio, como se diz? Não, ele só tem grandes limitações, mas por um tempo funcionou, né? Para a proposta que a gente tem de aquarismo hoje, eu acho que não vale a pena, porque vai gerar um trabalho absurdo, tá? Então, basicamente foi isso, né? Os que tinham no início eram esses, só que isso nos últimos 20, 30 anos vem evoluindo bastante. E aí agora eu vou falar para vocês, vou falar desses dois tipos, eu vou falar agora do que a gente tem hoje disponível. O interno que eu falei, existem versões mais modernas do interno, que são mais fáceis de limpar, e eles não são condenados, só não é uma filtragem muito eficiente, porque ele não tem a filtragem biológica, ele não tem um lugar poroso dentro desse filtro interno para você colonizar de bactérias, para fazer a filtragem biológica do ciclo de nitrogênio que eu falei no episódio passado. Mas é um tipo de filtro mais usado para aquário hospital, porque o aquário hospital basicamente você precisa retirar o excesso de matéria orgânica. E normalmente quando você vai fazer quarentena no aquário hospital, você não tem problema de saturação dos dejetos, porque você, por conta do tratamento, acaba fazendo troca parcial praticamente todos os dias. Então isso deixa de ser uma questão. No aquário comunitário, não, no seu aquário normal, você não vai fazer TPA todo dia. Tem gente até que faz, mas assim, eu não acho que seja prático, tá? Fazer TPA todo dia. Então, assim, para algumas aplicações o filtro interno funciona. Tá? Que outros filtros tem? Agora eu vou passar pelo filtro biológico, obrigado, mas não obrigado, não quero saber. Vamos pro que a gente tem por aí. Tem os filtros externos, que basicamente fica pendurado na parte de trás do aquário, é um tubo. Aí dentro do filtro ele tem um rotor que ele que gera um fluxo de água sem bolhas, tá? É um rotorzinho que puxa a água que tá nesse tubo que vem do aquário. Aí a água sai do aquário para dentro de um compartimento desse filtro externo. Ela entra nesse compartimento, passa pelas mídias que tiverem e volta como se fosse uma cascatinha para trás. Esse filtro até hoje é muito popular e, cara, é um pau para toda a obra, é ótimo, tá? Eu só não acho que ele tenha muita, dependendo do tamanho do aquário, ele não tem muita vazão, você tem que botar 2, 3, e às vezes você quer customizar, botar, dependendo da sua proposta, não, eu quero ter mais mídia filtrante para colonizar de bactéria, aí você acaba não tendo filtragem mecânica direito, ou então o espaço não fica o suficiente, fica difícil de manutenção, então tem suas limitações, mas é muito usado e assim, eu diria que para aquários nano e aquário médio é o que eu iria, tá? Agora não tem nenhum desse tamanho, mas é o filtro, acho que é o melhor custo-benefício, tá? E você tem essas possibilidades, você entendendo o que funciona, você pode customizar ele, não, eu vou botar a lã, e aí tem uns fabricantes que ou é o perlon que você troca de tempos em tempos, ou é uma esponja, e essa esponja
ela também serve para fixar bactérias benéficas, aí você não precisa nem botar tanta mídia assim. E aí nesses casos você pode botar um pré-filtro, pode botar uma espuma na entrada de água dentro do aquário, para não vir coisas, no caso de não vir partículas maiores. Aí se você tem peixe muito pequeno, você tem camarãozinho, tem filhote, para não ter o risco de entrar pelo filtro, né, esse pré-filtro. Então assim, o externo eu usei durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, né? Eu só abri mão porque eu precisava de uma filtragem mais eficiente quando eu parti para ter a cara disco. E aí eu precisava de uma filtragem mais robusta, mas é ótimo, tá? Dentro da questão da filtragem robusta, a gente tem dois principais tipos de filtro, tá? É o canister, que as pessoas chamam de canister, mas assim, o nome é canister porque ele é encapsulado, aí do termo em inglês, e o sump, tá? Que eu não lembro agora o que significa, mas eu guardo isso aqui, e trago o significado no início do próximo programa, tá? O que é o canister e o que é o sump? O canister é um filtro fechado a vácuo, é tipo um baldinho, tá? Aí você tem uma mangueira conectada, você tem um tubo no aquário, desce por uma mangueira, aí fica no chão, normalmente dentro do móvel ou atrás do móvel, dependendo do que você tiver. Ele entra no negócio fechado, pressurizado, né? Ele entra por um compartimento dentro desse balde, passa por várias camadas, aí faz filtragem mecânica, faz biológica principalmente, e aí você tem um motor, né? um motor hidráulico, né? Que joga de volta a água para o aquário para cima para devolver essa água. Ele tem um espaço muito maior do que de um. Ele tem o mesmo preceito do filtro externo, só que o externo é aberto em cima. O canister não, ele é selado. Ele é selado, mas realmente é um balde que cabe 3, 4 litros, então ele tem uma capacidade de filtragem muito maior, tem uma vazão muito maior. Então com o canister, se o aquário não for muito povoado, você pode ficar às vezes 2 meses sem limpar o filtro. A não ser que tenha muito peixe e tal. Aí é um filtro muito eficiente, mas também mais caro. Eu acho que é um investimento. Se você puder investir no aquário e o aquário tiver muito peixe, vale comprar um canister. O canister é um senhor investimento. Eu fiquei anos para comprar um canister porque eu olhava assim, achava caro. Aí eu comecei a perceber que de repente eu precisava fazer esse investimento e assim, é recompensador porque você tem muito menos trabalho para manter o aquário, para limpar, etc. É excelente. Eu sou muito fã de canister. E tem um sump, que o sump começou a ser usado principalmente em aquários marinhos, que é o mesmo preceito, tá? É o mesmo, só que ele não é selado. E o que o pessoal faz com o canister? É praticamente um segundo aquário que você coloca embaixo do aquário principal. Aí normalmente tem um móvel feito para ele. Então você tem uma saída de água e muitas vezes o projeto do aquário, quando você vai comprar, quando você vai pedir para o cara fazer, o cara já pergunta se você quer colocar bota. O que é a bota? Ele já colocar no vidro, já embutido o ralo, digamos assim, por onde essa água vai escoar para o sump, desculpa. Então você tem por isso que eu quis falar junto com o aquário, porque se você for pensar em ter sump, é bom você já fazer esse pedido quando for encomendar o aquário, né? Você já prevê isso. E aí, como é praticamente um segundo aquário, tem um volume imenso para você de espaço para você colocar mídia filtrante para colonizar de bactéria, botar perlon ou outros tipos de espuma para poder passar. Você pode botar o aquecedor aí dentro. Você pode fazer o diabo aí dentro do sump. E aí em cima fica super limpo. Você só vê o caninho de entrada e o caninho de saída. Fica super clean, né? O sump tem essa vantagem. E pensa o seguinte, eu vou falar em algum momento mais para frente de quantos peixes você coloca no aquário, tá? Então pensa o seguinte, se eu tenho um aquário de 100 litros, eu tenho uma quantidade X de peixe que eu considero como capacidade total para colocar esses peixes. Eu tenho X peixes que eu posso colocar. Se eu tenho um sump, o canister também é mais 1 ou 2 litros, ali você não conta tanto, né? Mas se eu tenho um sump, por exemplo, se eu tenho um aquário de 100 e eu tenho um sump que cabe, sei lá, 40 litros, na hora de calcular a capacidade para colocar peixe, eu posso colocar até 140 litros. Aí é de cada um. Também eu, particularmente, não sou tão fã de aquário super povoado. Mas tem gente que não tá nem aí. Aí tem um aquário absolutamente lotado, aí o céu é o limite, tá? Então o sump tem essa questão. Qual que são os grandes pontos do sump e do canister, tá? O canister,
você tem que escolher de um bom fabricante, porque é o seguinte, como é uma coisa selada que fica rodando ali, silenciosa, se você tem que estar sempre de olho se não tem alguma coisa ameaçando dar defeito, se a junta estão ok, de tempos em tempos verificar se os rings de vedação, se os anéis de vedação estão ok, ou pede para comprar, mas normalmente o pessoal vende peça sobressalente, ver se o fluxo está diminuindo, trocar peça, tranquilo. Só que assim, se eu comprar uma marca que não é muito boa e der o azar de arrebentar uma válvula, amigo, água na casa inteira, porque vai vazar e é um desastre, tá? Então é uma coisa que vale, assim, é muito tranquilo e tal, mas é bom você de tempos em tempos dar uma checada, porque é uma coisa selada ali que se der um defeito começar a vazar, vamos supor que você está viajando, por exemplo. Eu já viajei e deixei o aquário rodando com câncer aqui tipo 1 mês e meio, mas aí tem que confiar, né? Tem esse problema, é complicado. Só que eu tenho filtro em redundância, eu estou sempre olhando isso para não ter esse tipo de problema, tá? Mas tem a vantagem que é absolutamente silencioso, você não escuta barulho de filtro, eu acho ótimo, tá? SAMP, vantagens e desvantagens. O SAMP, você pode dimensionar de acordo com a tua necessidade, você pode customizar de acordo com a sua necessidade. Antigamente tinha um problema do SAMP, se faltar luz, ele não conseguia devolver a água, aí a água começava a descer e transbordava. Hoje em dia não tem mais esse problema, você corrige isso com um projeto, mas vale conversar com o cara que você for fazer o aquário. Mas o que eu acho a grande desvantagem é que tem um barulhinho de água, fica aquele barulhinho de água caindo, né? Porque a água quando volta, fica aquela cachoeirinha, fica aquele barulhinho. Porque ela desce e passa dentro do SAMP, fica aquele barulhinho de água. Então assim, se for para botar num quarto de aquário, um escritório, um fish room, beleza, tá? Mas botar na tua sala, às vezes aborrece de noite, você quer ver televisão, não tem silêncio, tem esse barulhinho aí. É de cada um, mas é um sistema de filtragem formidável, tá? Além disso, que outros filtros a gente tem, assim, menos falados? Tem um filtro de areia fluidizada, acho que eu falei certo, que é basicamente um filtro, tem uma areia, a água passa no meio dessa areia, essa areia fica se movendo dentro do filtro. Ele é espetacular, só que é pouco usado hoje em dia no aquarismo, não sei, mas é assim, essa areia também fica colonizada pelas bactérias, é maravilhoso, tá? Mas hoje em dia é muito pouco usado, não sei muito bem se é por custo ou praticidade, não sei, tá? Existe, o pessoal fala que é o filtro UV, que não é exatamente um filtro, basicamente é uma câmara que a água do aquário passa e fica uma luz UV acesa, então basicamente ele esteriliza a água, então ele mata bactéria e tal. E para quem tem problema de água verde, porque de muito fitoplâncton, né? Água microscópica, que a água fica verde ou pega sol e tal, ele dá essa geral também, mata esse fitoplâncton, mata esse excesso e a água fica absolutamente cristalina. Eu recomendo principalmente para quem tem aquário sem plantas, para não dar muita alga, porque aí você tem matéria orgânica ali, e aí, por exemplo, aquário de King. Aquário de King eu recomendo que tenha filtro UV, porque normalmente você não coloca a planta, porque ele ou vai comer ou vai arrancar, tá? King tem essa questão. E aí, a contrapartida disso, que é a matéria orgânica rolando ali, você vai ter ocorrência de alga, com filtro UV você ajuda a controlar as algas também. É legal. E existe um outro filtro, que é muito usado, eu vejo falando para os americanos, que é o filtro de osmose reversa. O que significa isso? Aqui no Brasil, a gente tem muita fonte de água, tem água captada de rio, a água que a gente recebe na cidade normalmente é uma água boa, pouco mineralizada, a gente não tem muito problema. Então, do jeito que colocar, a gente pode setar a água do jeito que a gente quiser. Para quem tem água de poço artesiano, que algumas cidades do Brasil tem isso, e nos Estados Unidos é muito comum, às vezes a água vem com pH muito alto ou vem muito mineralizada. E aí você quer, por exemplo, ter um aquário amazônico, cara, como é que você... Assim, você não tem o que fazer, então não tinha o que fazer. Na verdade, você tem que usar um filtro de osmose reversa que ele separa esses minerais todos da água. A água fica super pura, sabe, com pouquíssima coisa dissolvida. Você pode ter um aquário com água que eles falam mais mole, né, com pouco mineral dissolvido. Dependendo do tipo de aquário, do tipo de biótopo que você for montar, isso é fundamental. Tem gente que lá fora que compra água de tempos em tempos, quando vai repor tem que ficar comprando água, ou compra um filtro desse e quando precisa passa por esse filtro para poder repor a água do aquário, tá? É basicamente isso, tá? Gente, básico de filtro é esse, tá?
Se tiver alguma coisa que eu esqueci, falem comigo, mandem mensagem. E aí a gente pode voltar na próxima parte de equipamentos, tá? Um abraço para todo mundo aí e nos falamos aí no próximo episódio. Então, gente, esse episódio ficou grande, tinha muita coisa para falar mesmo, então eu nem trouxe um caos aqui para vocês. Eu posso depois falar mais para frente. Eu devo trazer um caso maneiro no próximo episódio, tá? Mas assim, eu acho que precisava dar esse overview de filtro. Eu pensei em fazer até um só de filtro, mas acabei agrupando isso com como tem essa questão do SAMP, que você escolhe o aquário junto. Acho que vale a pena, e o móvel também. Acho que fazia sentido juntar esses três nesse primeiro módulo aqui, falando de equipamento, de coisas que você precisa comprar para o aquário, tá? A minha ideia inicial era fazer parte 1, parte 2, só que antes de eu falar de parte 2, eu vou falar de layout. Então, no próximo episódio, daqui a 2 semanas, eu vou falar de layout de aquário. Por que isso é importante? Dependendo do que você vai colocar, você pode precisar ou não comprar o substrato, ou cascalho inerte, ou você pode comprar pedra, ou você pode comprar tronco, pedra e tronco. Quer dizer, isso varia de acordo com o tipo de aquário. Então, eu vou antecipar a questão de definir o layout em função do tipo de aquário que você vai ter. E aí o episódio de parte 2 de equipamentos fica sendo o episódio 6, que vai ser daqui a 4 semanas. Tá ok, gente? Obrigado aí. Mais uma vez, quem quiser falar aqui, mandar mensagem, trocar ideia, fazer perguntas, podem falar com o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, manda mensagem no Instagram Aquarismo para Todos ou manda no Twitter AquarismoPtodos. Gente, um grande abraço aí, nos vemos no próximo aí. Tchau, tchau.